Meu nome é Ellen Morrison e tenho 25 anos. Após o funeral da minha mãe, meu pai me deu para adoção e mudou sua nova família para nossa casa. Eu tinha 13 anos e estava no que costumava ser meu quarto, vendo-me entregar os papéis que me apagariam de sua vida, enquanto sua nova esposa media as janelas para comprar cortinas diferentes. 11 anos depois, no meu casamento com 150 convidados assistindo, ele apareceu sem ser convidado, com lágrimas escorrendo pelo rosto, implorando pela dança de pai e filha que ele havia jogado fora. Deixe-o entrar, disse a segurança, meu vestido de noiva farfalhando enquanto caminhava em direção ao homem que havia escolhido sua nova família em vez de sua filha enlutada. Todos precisam ouvir isso. O que revelei sobre os papéis de adoção que ele assinou sem ler fez com que metade dos nossos convidados pegassem seus celulares e gravassem cada palavra. Mas o verdadeiro choque veio quando minha meia-irmã, a garota que tomou meu quarto, a atenção do meu pai, meu lugar à mesa de jantar, de repente se levantou de onde estava escondida na multidão. Antes de contar o que ela disse que mudou tudo, por favor, reserve um momento para curtir e se inscrever, mas só se você realmente se identificar com o que estou prestes a compartilhar. Adoraria saber de onde você está assistindo e que horas são na sua parte do mundo. Deixe-me levá-lo de volta ao lugar onde tudo começou. Quando eu tinha 10 anos, a vida parecia perfeita. Minha mãe, Linda Morrison, era dona de uma empresa de transporte rodoviário de sucesso que ela construiu do zero. Ela era o tipo de mulher que conseguia negociar um contrato pela manhã, inspecionar uma frota de caminhões à tarde e ainda chegar a tempo em casa para me ajudar com o dever de casa. Ela me ensinava sobre negócios durante o jantar, margens de lucro, fidelidade do cliente, a importância de manter a palavra. Meu pai, Robert, trabalhava no escritório administrativo da empresa. Ele cuidava da papelada, gerenciava agendas, atendia telefones. Ele era bom no que fazia, mas incomodava-o não ser o principal provedor da família. Às vezes, tarde da noite, eu ouvia dizer à minha mãe que gostaria de ser o homem da casa, como seu pai tinha sido. Minha mãe ria gentilmente e lembrava-o de que eles eram parceiros, que as contribuições dele eram tão importantes quanto as dela. Mas eu podia ver isso em seus olhos. A maneira como ele ficava tenso quando os colegas de trabalho presumiam que ele era o dono da empresa. O sorriso forçado quando minha mãe tomava as decisões finais sobre expansão ou novas contratações. Ele queria provar seu valor. Ele queria ser o herói. Então, 2 semanas depois do meu aniversário de 12 anos, minha mãe morreu em um acidente na rodovia. Um dos caminhões da empresa, dirigido por um novo funcionário, que havia cochilado ao volante. Ela morreu instantaneamente. No funeral, meu pai ficou rígido ao meu lado, apertando as mãos dos enlutados, aceitando condolências. Ele não chorou. Ele apenas repetia: vou cuidar de tudo agora. Vou dar um jeito. Eu não sabia na época que ele estava esperando por essa chance, não pela morte da minha mãe, mas pela oportunidade de finalmente estar no comando, de provar que poderia administrar as coisas sem a sombra dela sobre ele. E eu definitivamente não sabia que a necessidade dele de provar seu valor me custaria tudo. 6 meses após o funeral da minha mãe, meu pai trouxe Sarah para casa. Ellen, está Sarah, disse ele, parado na nossa sala de estar com o braço em volta de uma mulher que eu nunca tinha visto antes. Vamos nos casar no mês que vem. Eu tinha 12 anos e meio. Eu ainda dormia com o cardigã da minha mãe debaixo do travesseiro. E de repente havia uma estranha em nossa casa sorrindo para mim como se já fôssemos uma família. Estou muito animada para conhecê-la, disse Sarah. Sua voz era alegre e animada. E você vai adorar a Lily, minha filha. Ela tem 9 anos. Vocês serão como irmãs. Em 2 semanas, Sarah se mudou com toda a família. Sua mãe Margaret e sua filha Lily. Em um mês, meu quarto foi dividido ao meio para dar espaço para Lily. Os pertences da minha mãe, sua mesa, suas fotos, seus prêmios do trabalho foram embalados em caixas e levados para o porão. Precisamos seguir em frente, anunciou Margaret uma noite, dirigindo os carregadores como um general comandando tropas. Esta casa precisa parecer um novo começo. Fiquei parada no corredor, observando-os apagar minha mãe. Posso pelo menos manter a mesa da minha mãe no meu quarto? Perguntei. Margaret virou-se para mim com um sorriso forçado. Querida, você está sendo egoísta. Lily também precisa de espaço. Seu
pai está tentando construir uma nova vida. O mínimo que você pode fazer é apoiá-lo. Naquela noite, durante o jantar, Sarah sentou-se na cadeira da minha mãe, à cabeceira da mesa. Papai sentou-se ao lado dela, segurando sua mão. Sentei-me na ponta da mesa, ao lado de Lily, que conversava sobre sua nova escola, enquanto Margaret acenava com a cabeça em aprovação. Ninguém me perguntou como tinha sido meu dia. Ninguém percebeu que eu mal tinha tocado na comida. Eu estava me tornando invisível na minha própria casa, e só se passaram 6 meses desde que minha mãe morreu. 4 meses depois que Sarah se mudou para cá, papai vendeu a empresa da minha mãe. Descobri por acaso. Cheguei da escola e o ouvi ao telefone em seu escritório, com a porta entreaberta. Sim, aceito sua oferta. Vou pedir ao meu advogado para preparar os documentos. Bati na porta. Pai, que oferta? Ele olhou para mim, surpreso. Ellen, não ouvi você entrar. Você está vendendo a empresa. Ele fechou o laptop. É a decisão certa. Tenho tentado administrá-la, mas não sou sua mãe. Não tenho o instinto dela para este negócio. Mas você poderia aprender ou contratar alguém para ajudar. Mamãe construiu essa empresa para nós. Sua mãe a construiu para ela mesma, disse ele. E havia um tom em sua voz que eu nunca tinha ouvido antes. Estou fazendo o que é melhor para esta família. Precisamos de um novo começo. E o meu futuro? Mamãe sempre disse que eu aprenderia o negócio quando fosse mais velha. Você tem 12 anos, Ellen. Você não entende como os negócios funcionam. A empresa foi vendida 3 semanas depois por menos do que valia. Meu tio Richard, irmão mais novo da mamãe, advogado corporativo, ligou várias vezes para o papai, tentando convencê-lo a desistir. Mas papai já tinha tomado sua decisão. Ele está em pânico. O tio Richard me disse isso quando me levou para tomar sorvete num sábado. Ele está vendendo porque tem medo de fracassar. Mas essa empresa era sua herança, Ellen. Sua mãe queria que você ficasse com ela. Você não pode impedi-lo? Richard cerrou os dentes. Ele é o herdeiro legal. Não posso intervir, a menos que haja evidência de fraude ou incompetência. Mas estou documentando tudo. Todas as decisões financeiras, todas as conversas por precaução. Eu não entendi o que ele quis dizer com por precaução. Mas anos depois, esses documentos se tornariam meu escudo. Meu aniversário de 13 anos caiu num sábado. Não teve festa nem bolo. Sarah, Margaret e Lily tinham saído para fazer compras para o baile da escola da Lily. Sentei na sala fingindo ler, tentando não me importar com o fato de ninguém ter reconhecido a data. Ellen, venha cá. Meu pai chamou do escritório. Eu o encontrei sentado à mesa com um envelope pardo à sua frente. Ele parecia cansado, mais velho do que eu me lembrava. Sente-se. Precisamos conversar. Sentei-me. Ele empurrou o envelope na minha direção. Preciso que você entenda uma coisa. Eu te amo, mas não consigo fazer isso sozinho. Fazer o quê? Criar você. Ser pai solteiro. Não sou forte como sua mãe era. Minhas mãos começaram a tremer. O que você está dizendo? O tio Richard e a tia Patrícia concordaram em adotar você. Eles vão te dar um lar estável, uma boa educação, tudo o que você precisa. Abri o envelope. Documentos legais, papéis de adoção, meu nome impresso no topo em fonte oficial. Você está me dando para outra pessoa. Estou fazendo o que é melhor para todos. Sarah e eu precisamos de espaço para construir nossa família. Você a lembra de tudo que eu perdi. Não é justo para ninguém. Sou sua filha e estou tentando fazer o que é certo por você. Richard e Patrícia te amam. Eles vão cuidar de você. Mas você é meu pai. Isso não significa nada? Ele desviou o olhar. Assinei os papéis esta manhã. Richard irá buscá-la no próximo fim de semana. Eu não conseguia respirar. Não conseguia pensar. Por quê? Porque Sarah disse que não poderia ser sua mãe quando você claramente não quer que ela seja. E ela está certa. Todos nós precisamos de um novo começo. Ele se levantou e caminhou até a porta. Arrume suas coisas. Vou te ajudar a se mudar no próximo sábado. Então ele me deixou sentada ali, segurando os papéis que me apagariam da vida dele. Naquela noite, o tio Richard veio me visitar. Ele me encontrou no meu quarto, cercada por caixas que deveriam ser para as coisas da Lily, mas agora continham toda a minha infância. Seu pai me ligou, disse ele baixinho, sentando-se na beira da minha cama.
Ele me contou o que aconteceu. Ele está me dando para outra pessoa. Eu sei. A voz de Richard era firme, controlada, e quero que você entenda o que isso significa legalmente. Ele pegou uma pasta. Sempre o advogado, sempre preparado. Se você assinar esses papéis, perderá certos direitos. Sua ligação legal com seu pai será encerrada. Isso significa que você não terá direito à herança, não poderá reivindicar nenhum dos bens que ele possa ter, não terá acesso aos registros familiares ou aos pertences que estão atualmente nesta casa. Não me importo com dinheiro. Sei que você também não. Mas as joias da sua mãe estão aqui, as fotos dela, os documentos pessoais dela. Se você não for mais legalmente filha dele, ele não terá nenhuma obrigação de lhe dar nada. Eu não tinha pensado nisso. O anel de casamento da minha mãe, o colar da minha avó, os álbuns de fotos de quando eu era pequena. E se eu não assinar? Então ele teria que ir ao tribunal para rescindir seus direitos parentais, e eu lutaria contra ele em cada etapa do processo. Seria feio, público e caro. Mas você teria voz no processo. Eu teria que ficar aqui nesta casa? A expressão de Richard suavizou-se. Não, você poderia vir morar com a Patrícia e comigo enquanto o processo decorre. De qualquer forma, você não vai ficar aqui. Então, de que adianta lutar? Ele não me quer. A Sarah não me quer. Por que forçá-los a ficar comigo? Porque o Richard disse, as ações devem ter consequências. E quero garantir que ele não pode simplesmente apagá-las sem prestar contas. Uma semana depois, assinei os papéis. Mas o tio Richard acrescentou algo que meu pai não se preocupou em ler com atenção. Sentamos no escritório de advocacia de Richard. Eu, Richard, tia Patrícia e meu pai. Sarah ficou em casa, alegando que não queria tornar as coisas mais emocionais. Richard deslizou o acordo de adoção revisado pela mesa. Tudo está em ordem. Ellen será legalmente nossa filha a partir de hoje. Meu pai mal olhou para as páginas. Ele apenas folheou até as linhas de assinatura. Espere, disse Richard. Você deveria ler a página 3, parágrafo 7. Eu confio em você, disse meu pai, já assinando. Você está me fazendo um favor aqui. Richard cerrou os dentes, mas não disse nada. Eu vi meu pai abrir mão de seus direitos sobre mim em menos de 5 minutos. Sem hesitação, sem reconsiderar, apenas com traços rápidos e eficientes da caneta, como se estivesse assinando um contrato comercial. Pronto, disse meu pai, levantando-se. Vou deixar as coisas da Ellen prontas até o fim de semana. Depois que ele saiu, virei-me para Richard. O que estava na página 3? Ele me mostrou a cláusula. Se seu pai quiser restabelecer os direitos parentais ou voltar à sua vida oficialmente, ele deverá indenizar Patrícia e eu por todos os custos documentados de sua criação. Mensalidades, despesas médicas, moradia, alimentação, atividades extracurriculares, tudo com juros. Isso realmente vai funcionar? É legalmente vinculativo. Ele assinou. Se ele tentar voltar, vai nos dever cada centavo que gastamos com você. Tia Patrícia apertou minha mão. Não se trata de dinheiro, Ellen. Trata-se de garantir que ele entenda que ir embora tem consequências. Você não é descartável. Naquele fim de semana, mudei-me para a casa deles. O quarto de hóspedes tinha sido repintado na minha cor favorita. Havia flores frescas na comoda e uma foto emoldurada da minha mãe na mesinha de cabeceira. Agora está em a sua casa, disse Patrícia. Não é uma casa temporária. 5 anos se passaram. Eu me formei no ensino médio com uma bolsa integral para estudar arquitetura em uma universidade de ponta. O tio Richard e a tia Patrícia deram uma festa de formatura para mim no quintal da casa deles. 30 pessoas, um bolo com o meu nome, discurso sobre o meu futuro. Eu tinha parado de me considerar a garota que tinha sido abandonada. Eu era Ellen Morrison, filha de Richard e Patrícia Morrison. Eles tinham me escolhido. Eles compareceram a todas as reuniões de pais e professores, todas as peças da escola, todas as crises noturnas quando eu sentia saudades da minha mãe. Eles nunca tentaram substituí-la. A foto da minha mãe ficava na lareira ao lado das fotos do casamento de Richard e Patrícia. Eles falavam sobre ela com frequência, contavam histórias engraçadas, conselhos de negócios que ela havia dado a Richard, a maneira como ela sempre soube fazer as pessoas se sentirem valorizadas. Sua mãe teria muito orgulho de você,
disse Patrícia na minha festa de formatura, me abraçando com força. E eu acreditei nela porque Richard e Patrícia se certificaram de que eu soubesse que o legado da minha mãe não era apenas uma empresa de transporte que meu pai havia vendido. Era resiliência e integridade, a crença de que família significava estar presente. Eu os chamava de tio Richard e tia Patrícia, nunca de mamãe e papai. Parecia certo. Honrar o que eles tinham feito sem tentar apagar minha mãe. Eles nunca me pressionaram a chamá-los de outra coisa. Então, na semana antes de eu entrar na faculdade, recebi uma mensagem de Lily. Sinto sua falta. As coisas não estão mais iguais aqui. Fiquei olhando para o meu celular. Não tinha notícias dela há 5 anos. Tínhamos sido estranhos compartilhando uma casa por 6 meses, então, eu desapareci completamente da vida dela. Não respondi imediatamente. Precisava de tempo para processar. Mas aquela mensagem foi a primeira rachadura na fachada perfeita que meu pai havia construído. Eu ainda não sabia, mas a casa inteira estava prestes a desmoronar. O e-mail chegou no dia em que recebi a notificação da bolsa de estudos. Assunto: estou orgulhoso de você. Quase o apaguei sem abrir, mas a curiosidade falou mais alto. Ellen, tenho acompanhado suas conquistas online. Vi que você recebeu uma bolsa integral para estudar arquitetura. Isso é incrível. Sempre soube que você era brilhante. Espero que possamos nos reconectar em breve. Já passou tempo suficiente. Adoraria saber como está sua vida, pai. Sem desculpas, sem reconhecer o que ele tinha feito, apenas palavras casuais, como se tivéssemos simplesmente perdido contato ao longo dos anos. Em vez de ele ter me apagado legalmente de sua vida, mostrei o e-mail ao tio Richard. Ele não pode simplesmente voltar sem prestar contas, disse Richard, com a voz tensa de raiva contida. Não respondi ao e-mail. Uma semana depois, outro chegou. Sei que cometi erros. Espero que possamos conversar em breve. Erros? Como se dar sua filha para adoção fosse equivalente a esquecer o aniversário dela ou perder uma peça da escola. Ainda assim, não respondi. Então, 2 semanas depois do início do meu primeiro ano, meu telefone tocou. Número desconhecido. Quase não atendi. Ellen é o papai. Meu estômago revirou. Como você conseguiu esse número? Liguei para o escritório do Richard. Sua assistente me deu. Uma mentira. Richard nunca permitiria isso. O que você quer? Eu só sinto sua falta. Sei que as coisas terminaram mal, mas gostaria de explicar. Explicar o quê? Que você escolheu sua nova família em vez de mim. Que você me entregou no meu aniversário de 13 anos. Eu estava de luto. Eu não estava pensando direito. Você estava pensando direito o suficiente para se casar novamente 6 meses após a morte da mamãe e mudar toda a família da Sarah para nossa casa. Silêncio na linha. Podemos nos encontrar, por favor? Quero consertar as coisas. Acho que não estou pronta para isso. Quando você estará pronta? Não sei. Talvez nunca. Desliguei. Ele ligou novamente 3 dias depois. Desta vez, deixei ir para o correio de voz. Ellen, sei que você está com raiva, mas ainda sou seu pai. Podemos resolver isso. Reproduzi a mensagem para Patrícia durante o jantar. Ele ainda não entende, disse ela balançando a cabeça. Ele acha que se trata de raiva. Não é. Trata-se de confiança. E ele destruiu isso. As ligações continuaram uma vez por semana, depois 2 vezes. Mensagens curtas. Pensando em você. Espero que você esteja bem. Adoraria ouvir sua voz. Nunca um pedido de desculpas de verdade. Nunca um reconhecimento do dano específico que ele causou. Então o tio Richard recebeu uma ligação. Seu pai entrou em contato com meu escritório. Richard me contou uma noite. Ele perguntou sobre direitos de visita. Tenho 19 anos. Não existe isso de direitos de visita. Sei que disse isso a ele, mas ele parece achar que pode simplesmente se reinserir na sua vida. Como se você fosse um bem que ele emprestou e agora quer de volta. O que você disse a ele? Lembrei-o de que ele renunciou aos seus direitos parentais, que você é legalmente nossa filha agora, que se ele quiser fazer parte da sua vida, a decisão é inteiramente sua e somente sua. Como ele reagiu? Ele disse que eu estava colocando você contra ele. Eu ri amargamente. Ele me colocou contra ele quando me entregou os papéis da adoção no meu aniversário.
A expressão de Richard era séria. Ellen, preciso que você entenda uma coisa. Se ele continuar pressionando, se começar a aparecer em lugares ou a entrar em contato com você persistentemente, isso é assédio. Você tem opções legais. Não quero ir à justiça. Eu sei, mas quero que você saiba que tem poder aqui. Não é ele quem decide os termos da reconciliação. É você. Saber que eu tinha controle mudou algo em mim. Eu não era mais a adolescente de 13 anos impotente. Quando completei 21 anos, o tio Richard me chamou em seu escritório de advocacia. Preciso lhe mostrar uma coisa, disse ele, pegando o acordo de adoção de 8 anos atrás. Eu nunca tinha lido o documento completo. Eu tinha 13 anos, estava traumatizada, apenas tentando sobreviver. Mas agora, Richard abriu na página 3 e apontou para o parágrafo 7. Leia isso. A linguagem jurídica era densa, mas o significado era claro. Se Robert Morrison quiser restabelecer os direitos parentais ou a relação jurídica com Ellen Morrison, ele deve indenizar Richard e Patricia Morrison por todos os custos documentados associados à criação de Ellen, incluindo, mas não se limitando a, educação, cuidados médicos, moradia, alimentação, roupas, atividades extracurriculares e terapia. A indenização deve incluir juros calculados à taxa legal a partir da data da finalização da adoção. Você tem mantido registros? Perguntei. Todos os recibos, todos os pagamentos de mensalidades, todas as consultas médicas, todas as aulas de música, todas as viagens escolares, todos os casacos de inverno. Richard tirou uma pasta grossa. 8 anos de documentação. Quanto dá até hoje? Aproximadamente $180 mil. Fiquei olhando para o número. É isso que custa criar uma criança adequadamente. E seu pai concordou com esses termos quando assinou. Ele simplesmente não se preocupou em ler o que estava assinando. Por que você está me contando isso agora? Porque você é adulta. Se ele se aproximar de você novamente, e acho que ele vai, você precisa saber que tem uma vantagem. Não para puni-lo, mas para se proteger. Eu não quero o dinheiro dele. Não se trata de dinheiro, Ellen. Trata-se de fazer. Ele não pode simplesmente apagar as consequências das suas escolhas. Ele foi embora. Não pode voltar sem prestar contas. Olhei para a pasta. Anos de documentação cuidadosa. Richard tinha me protegido o tempo todo, construindo um escudo que eu não sabia que precisaria. Uma semana depois, a tia Patrícia pediu-me para ir ao seu escritório na universidade onde ela ensinava psicologia. Quero lhe mostrar uma coisa, disse ela, abrindo um arquivo trancado. Eu também tenho mantido registros. Ela tirou uma pasta grossa. Meu nome estava escrito na lombada. Dentro havia anotações das sessões com o terapeuta que ela havia encontrado para mim quando me mudei. Um terapeuta que eu consultei por 3 anos. Anotações sobre minha depressão, minha ansiedade em relação ao abandono, meu medo de que Richard e Patricia também me abandonassem. Havia também e-mails impressos, mensagens de Robert ao longo dos anos, cartões de aniversário enviados para o endereço de Richard, e-mails de Natal, mensagens de texto ocasionais perguntando sobre mim, todas superficiais. Nenhuma delas reconhecendo o que ele havia feito. Guardei isso como documentação, explicou Patricia. Não para magoá-lo, mas para preservar a verdade. Se alguém questionar sua decisão de manter limites, você tem provas do padrão. Ela me mostrou mais um documento. Um e-mail de Sarah para Robert que Patricia havia recebido por meios legais durante o processo de adoção. Não podemos tê-la de volta. Ela vai arruinar o que construímos. Margaret concorda. A menina precisa ficar com Richard. Eu li 3 vezes. Sarah havia dito explicitamente ao meu pai para não reconsiderar. Não foi apenas uma decisão dele. Foi coordenado. Eu não queria que você visse isso quando era mais jovem, disse Patricia. Mas agora você precisa saber. Não se tratava de ele estar sobrecarregado ou de luto. Isso foi calculado. Ele sabe que você tem isso? Não. E ele não precisa saber. Mas se ele tentar reescrever a história para alegar que foi forçado ou que não teve escolha, você tem provas. Fechei a pasta. Você tem me protegido o tempo todo. É isso que pais de verdade fazem, disse Patricia simplesmente. Nós escolhemos você todos os dias. Conheci James em uma conferência de arquitetura tecnológica durante meu 3º ano da faculdade.
Ele estava apresentando um software que criava simulações 3D para projetos arquitetônicos. Eu estava na plateia, fascinada pela interseção entre tecnologia e criatividade. Após sua apresentação, aproximei-me dele com algumas perguntas. Você está pensando na experiência do usuário, disse ele, impressionado. A maioria dos arquitetos se concentra na estética. Você está pensando em como as pessoas realmente viverão no espaço. Tomamos um café e depois jantamos. Depois, ele me acompanhou de volta ao hotel e conversamos por 3 horas no saguão sobre filosofia de design, sonhos de infância e o que faz uma casa parecer um lar. No nosso terceiro encontro, contei a ele sobre meu pai. Eu esperava que ele se sentisse desconfortável e oferecesse clichês sobre perdão e família. Em vez disso, ele ouviu. Ouviu de verdade. Deve ter sido devastador, disse ele finalmente. Não apenas perder sua mãe, mas depois perder seu pai por escolha própria. Eu não o perdi, ele me abandonou. Exatamente. Há uma diferença. James estendeu a mão sobre a mesa e segurou a minha. Seu passado não define quem você é, Ellen. Mas como você cresceu a partir dele, isso é incrível. Ele nunca tentou me consertar. Nunca sugeriu que eu devia outra chance ao meu pai. Ele apenas aceitou que eu havia construído uma nova família com Richard e Patrícia, e isso era o suficiente. 2 anos depois, quando James me pediu em casamento, ele pediu permissão a Richard primeiro. Não porque eu precisasse da permissão de alguém, mas porque ele respeitava quem era meu pai verdadeiro. Eu ficaria honrado, disse Richard, com a voz embargada pela emoção. Começamos a planejar o casamento. Uma cerimônia pequena, amigos próximos e família em um jardim. Enviei convites para todas as pessoas importantes para mim. Não enviei um para Robert, mas, de alguma forma, 3 semanas antes do casamento, ele descobriu e decidiu que era sua chance de consertar as coisas. A festa de noivado foi em um restaurante chique no centro da cidade. 60 convidados, iluminação elegante, champanhe à vontade. Eu estava conversando com a irmã de James quando a sala ficou em silêncio. Eu me virei e Robert estava parado na porta, vestindo um terno sob medida que eu sabia que ele não poderia ter comprado anos atrás. Ele segurava uma caixa de presente embrulhada com uma expressão esperançosa e nervosa. Ele caminhou direto para a nossa mesa. Ellen, ele disse, sua voz ecoando pela sala que de repente ficou em silêncio. Parabéns! Estou muito orgulhoso de você. James imediatamente se posicionou um pouco à minha frente. O tio Richard já estava se levantando de seu lugar do outro lado da sala. Pai, minha voz saiu mais firme do que eu me sentia. O que você está fazendo aqui? Eu soube da boa notícia. Queria comemorar com você. Este é um evento privado. Eu não o convidei. Sou seu pai. Não preciso de convite. Ao nosso redor, os convidados observavam. Alguns conheciam minha história. A maioria não. Eu podia ver a confusão em seus rostos. Por que a noiva estava rejeitando seu pai? Você não é meu pai há 11 anos, eu disse baixinho. Isso não é justo. Eu tenho tentado me reconectar. Tentado? Você enviou alguns e-mails, fez 3 ligações em 11 anos. Eu te dei espaço. Achei que era isso que você queria. Eu queria um pai que não desistisse de mim. James tocou meu braço gentilmente. Senhor, acho melhor você ir embora. Este é o dia da Ellen. Os olhos de Robert brilharam. Você não pode me mandar embora. Isso é sobre minha filha. Ela não é sua filha, disse o tio Richard, chegando à nossa mesa. Sua voz era calma, mas firme. Não legalmente, não de nenhuma forma que importe. Você renunciou a esses direitos. Robert olhou em volta para os convidados que observavam, parecendo perceber pela primeira vez o quanto essa confrontação havia se tornado pública. Robert não foi embora. Em vez disso, ele se virou para os convidados que observavam, elevando a voz. Sei que isso parece ruim, mas sou o pai dela. Tivemos alguns mal-entendidos, mas família é família, certo? Vários convidados se mexeram desconfortavelmente. Alguns acenaram com a cabeça incertos. Senti a pressão familiar, a expectativa social de amenizar as coisas, evitar uma cena, proteger o conforto de todos em detrimento da minha própria verdade. Mas eu estava cansada de protegê-lo. Pai, você não é mais meu pai legal. Você renunciou aos seus direitos quando eu tinha 13 anos. Suspiros ecoaram pela sala.
A mãe de James colocou a mão sobre a boca. Isso foi um erro, disse Robert rapidamente. Eu estava de luto. Não estava pensando claramente. Você estava pensando claramente o suficiente para se casar novamente 6 meses após a morte da mamãe. Claramente o suficiente para mudar sua nova família para a nossa casa. Claro o suficiente para guardar os pertences da minha mãe no porão para que Sarah não precisasse vê-los. Mais sussurros. Os convidados estavam pegando seus celulares. Alguns gravando, outros enviando mensagens. Eu fiz o que achei melhor. Melhor para quem? Não para mim. Você me entregou no meu aniversário de 13 anos, pai. Você me entregou os papéis da adoção e disse que Sarah não poderia ser minha mãe porque eu não queria que ela fosse. Você escolheu o conforto da sua nova esposa em vez da sua própria filha. O rosto de Robert ficou vermelho. Você está fazendo isso parecer pior do que foi. Estou? Olhei para os convidados. Quantos de vocês abririam mão de seus filhos? Algum de vocês entregaria os documentos de adoção de uma criança de 13 anos 6 meses após a morte da mãe dela? Silêncio. Um silêncio pesado e condenatório. O tio Richard deu um passo à frente. Robert, este não é o momento nem o lugar. Sai agora ou chamarei a segurança. Tenho o direito de estar aqui. Ela é minha filha. Não, disse Richard com firmeza. Ela não é. Nem legalmente nem emocionalmente. Você se certificou disso. Se você já teve que estabelecer limites com alguém que o magoou, sabe como é difícil, especialmente quando se trata de um familiar. Adoraria ouvir sua opinião nos comentários. Você já teve que se manter firme em um ambiente público? Como você se sentiu? E se essa história te tocou, por favor, clique no botão curtir e inscreva-se. Seu apoio significa tudo para mim. Agora vamos voltar ao que aconteceu a seguir, porque o verdadeiro confronto ainda estava por vir. Depois que a segurança escoltou Robert para fora, ele saiu em silêncio. Finalmente, quando o gerente do restaurante se envolveu, sentei-me com James, Patrícia e Richard em um canto tranquilo. Minhas mãos tremiam, não de medo, mas de adrenalina. Não vou convidá-lo para o casamento, eu disse. Não me importo se as pessoas acharem que sou insensível. Você não é insensível, Patrícia disse imediatamente. Você está protegendo sua paz. James apertou minha mão. É o seu dia, Ellen. Você decide quem pode estar presente. Se ele aparecer sem ser convidado novamente, disse Richard com o maxilar cerrado. Eu cuido disso. Concentre-se em ser feliz. Naquela noite, enviei um e-mail para Robert. Pai, agradeço que você queira se reconectar, mas não estou pronta. Por favor, respeite meus limites e não venha ao meu casamento. Preciso que esse dia seja sobre a família que construí, as pessoas que escolheram ficar. Sua resposta chegou em menos de 1 hora. Eu entendo, mas espero que um dia você me perdoe. Cometi erros, mas ainda sou seu pai. Isso tem que valer alguma coisa. Respeitarei seus desejos sobre o casamento, mas saiba que eu te amo. Sempre amei. Li 3 vezes procurando pelo pedido de desculpas que não estava lá. Cometi erros. Não foi o mesmo que pedir desculpas por ter te dado para a adoção. Eu te amo. Não apagou 12 anos de ausência. Você acha que ele realmente vai ficar longe? Perguntei a James. Ele ficou em silêncio por um momento. Acho que ele vai tentar mais uma vez. Homens como ele. Eles não acreditam que as consequências se aplicam a eles. Se ele aparecer, estarei pronta, disse eu. Mas eu não sabia o quanto precisaria estar pronta, nem que o confronto na minha festa de noivado era apenas um ensaio para o que aconteceria no meu casamento. O dia do meu casamento foi perfeito. O jardim era exatamente como eu sonhava. Cadeiras brancas dispostas em fileiras organizadas, arranjos de flores em tons suaves de rosa e creme. Um quarteto de cordas tocava enquanto os convidados chegavam. 150 pessoas, todas cuidadosamente escolhidas. Amigos da faculdade, a família de James, meus colegas e as pessoas mais importantes, tio Richard e tia Patrícia. Na suíte nupcial, Patrícia me ajudou com o vestido, um vestido simples em linha com mangas delicadas de renda. Você está igualzinha à sua mãe no dia do casamento dela, disse ela suavemente, ajustando meu véu. Tio Richard bateu na porta. Pronta? Ele usava um smoking clássico com os olhos brilhando de emoção. Quando me viu, parou. Ellen, você está linda.
Obrigada por fazer isso, eu disse. Por me levar ao altar. Por ser o pai que eu precisava. Foi uma honra. Sua voz falhou um pouco. Sua mãe ficaria muito orgulhosa da mulher que você se tornou. Tínhamos 30 minutos antes da cerimônia. Eu estava tirando um momento para respirar, para me concentrar, quando um dos seguranças bateu com urgência. Senhora Morrison, há uma situação no portão da frente. Meu estômago revirou. Que tipo de situação? Um homem alegando ser seu pai. Ele está pedindo para falar com você. Ele diz que é urgente. Olhei para Patrícia. Ela já estava pegando o telefone. Diga a ele que ele não está na lista de convidados. Eu disse que ele precisa ir embora. O segurança ficou desconfortável. Ele se recusa a sair, senhora. Ele diz que tem o direito de estar aqui. Alguns dos seus convidados estão chegando e estão percebendo. James apareceu na porta. Eu cuido disso. Não, eu disse com voz firme. Eu cuidarei, porque este era o meu casamento, o meu dia, e eu estava cansada de deixar Robert Morrison controlar qualquer parte da minha vida. Caminhei até o portão da frente com meu vestido de noiva. James e o tio Richard ao meu lado. Robert estava do lado de fora do portão de ferro forjado segurando um enorme buquê de rosas. Ele estava vestido para um casamento. Terno caro, sapatos engraxados, flor na lapela. Atrás dele, eu podia ver os convidados que chegavam diminuindo o passo para observar. Alguns estavam com seus celulares na mão. Ellen, seu rosto se iluminou quando me viu. Você está linda. Eu disse para você não vir. Por favor, só 5 minutos. Preciso falar com você. Por que você não respeita meus limites? Porque sou seu pai. Cometi um erro e quero consertá-lo. Uma pequena multidão estava se reunindo agora. Adivinha quem chegou mais cedo? A equipe do buffet, o fotógrafo, todos observando. Você teve 12 anos para consertar isso. Por que agora? Porque percebi que não posso seguir em frente sem você na minha vida. Você seguiu em frente muito bem quando assinou aqueles papéis. Eu estava errado. Eu estava com medo. Não sabia como ser pai solteiro. Você não era solteiro. Você tinha Sarah. Sua expressão mudou, tornou-se suplicante. Sarah e eu estávamos com problemas. Ela acha que eu deveria deixar o passado para trás, mas não consigo. Você é minha filha. E lá estava a verdade por trás do pedido de desculpas. Então, você está aqui porque seu casamento está fracassando. Minha voz estava firme, clara. Não porque você realmente se importa comigo, mas porque você está solitário e precisa de alguém para preencher a lacuna. Isso não é justo. O que não é justo é aparecer no meu casamento sem ser convidado, depois de 12 anos de contato mínimo. O que não é justo é esperar que eu te conforte porque suas escolhas finalmente te alcançaram. Mais convidados estavam parando agora, formando um semicírculo ao redor do portão. Eu podia sentir a atenção deles, o julgamento deles pairando no ar. Era a hora de contar a verdade. Tudo publicamente. Virei-me para encarar a multidão crescente de convidados. Sinto muito que vocês tenham que testemunhar isso, disse eu, minha voz ecoando pela entrada do jardim. Mas como muitos de vocês estão se perguntando o que está acontecendo, deixem-me explicar. Apontei para Robert. Este é Robert Morrison, meu pai biológico. Quando eu tinha 13 anos, 6 meses após a morte da minha mãe em um acidente de caminhão, ele me deu para adoção. Ele assinou documentos legais renunciando aos seus direitos parentais para poder começar uma nova família sem mim. A multidão ficou completamente em silêncio. Várias pessoas tinham lágrimas nos olhos. O homem que me levará ao altar hoje é Richard Morrison, meu tio, que me adotou e me criou com sua esposa, Patrícia. Eles não precisavam me acolher. Eles escolheram fazê-lo. Eles me escolheram todos os dias durante os últimos 12 anos. Eles são meus pais verdadeiros. Não por causa do sangue, mas porque apareceram quando foi importante. O rosto de Robert empalideceu. Ellen, por favor, não faça isso. Não faça o quê? Diga a verdade. Você fez sua escolha em particular. Eu estou fazendo a minha em público. Olhei diretamente para ele. Você não pode apagar 12 anos de ausência aparecendo com flores e desculpas. Você não pode entrar no meu casamento e fingir que foi um pai para mim. Não é assim que a família funciona. Eu cometi um erro. Não, erros são esquecer um aniversário ou dizer a coisa errada. Você me apagou legalmente da sua vida. Isso não foi um erro.
Foi uma escolha. O tio Richard deu um passo à frente, colocando a mão no meu ombro. Robert, se você realmente quer restabelecer um relacionamento com Ellen, existe um processo legal para isso. Um processo que você concordou quando assinou os papéis da adoção. Robert parecia confuso. Do que você está falando? Deixe-me mostrar, disse Richard. Sei que isso é intenso, mas às vezes estabelecer limites significa permanecer firme, mesmo quando é desconfortável. Se você se interessou por essa história, reserve um segundo para curtir este vídeo e se inscrever. Isso ajuda mais pessoas a encontrar histórias como esta. E deixe um comentário. Você acha que Ellen está fazendo a coisa certa, ou ela deveria dar outra chance ao pai? Vamos voltar ao que aconteceu a seguir. O tio Richard tirou um documento dobrado do bolso do paletó, sempre preparado. Este é o acordo de adoção que você assinou há 12 anos, disse ele, entregando-o a Robert. Página 3, parágrafo 7. Leia. Robert desdobrou os papéis com as mãos tremendo levemente, seus olhos examinaram a página e então pararam. O que é isso? É a cláusula que você concordou quando renunciou aos seus direitos. Se você deseja recuperar os direitos parentais ou reentrar na vida de Ellen de forma oficial, você deve compensar Patrícia e a mim por todos os custos incorridos na criação de Ellen. Todas as despesas documentadas e verificadas. Eu nunca concordei com isso. Richard apontou para a linha de assinatura. Essa é a sua assinatura ali, datada e autenticada. Eu dei um passo à frente. O tio Richard mantinha registros meticulosos. Mensalidades, despesas médicas, moradia, alimentação, roupas, aulas de música, terapia, acampamentos de verão, tudo. O total até hoje é de $237 mil. Os convidados ficaram boquiabertos. Várias pessoas pegaram seus celulares, claramente calculando quanto custaria criar uma criança adequadamente. O rosto de Robert ficou pálido. Eu não tenho esse dinheiro. Então você não tem o direito de estar aqui. Eu disse simplesmente. Isso é chantagem. Não, Richard interrompeu. Isso é responsabilidade. Você não pode fugir de suas responsabilidades e depois voltar sem consequências. A lei é muito clara quanto a isso. Ellen, por favor. Robert olhou para mim desesperadamente. Eu sou seu pai. Isso não significa nada? Você era meu pai, eu disse. Mas escolheu não ser. E eu aceitei isso. Essas pessoas, apontei para Richard e Patrícia, para James, para os convidados que me apoiaram durante a faculdade, a carreira e a vida. Eles são minha família. Eles conquistaram esse título. Robert ficou ali parado, os papéis da adoção pendurados frouxamente em sua mão, finalmente compreendendo que algumas escolhas não podem ser desfeitas. Os olhos de Robert se encheram de lágrimas. Ellen, eu sou seu pai. Isso não significa nada? Costumava significar, eu disse, quando eu tinha 12 anos e precisava de você. Quando eu tinha 13 anos e implorei para você não me dar para adoção. Agora não significa nada. As pessoas cometem erros. Eu cometi um erro. Você fica repetindo isso, mas dar sua filha para adoção não é um erro. É uma escolha. Uma escolha deliberada, documentada e juridicamente vinculativa. Eu estava de luto. Não conseguia pensar direito. O tio Richard também estava de luto. Ele perdeu a irmã, minha mãe, mas não me abandonou. A tia Patrícia nem me conhecia bem, mas abriu sua casa e seu coração. Eles fizeram sacrifícios. Você inventou desculpas. Os convidados estavam completamente em silêncio agora. Eu podia ver alguns deles acenando com a cabeça, outros enxugando os olhos. Então é isso? Perguntou Robert. Você nunca vai me perdoar. Perdoar não é o mesmo que se reconciliar. Eu te perdoei para minha própria paz. Eu precisava fazer isso, ou a raiva teria me destruído. Mas perdoar você não significa que eu te devo um relacionamento. Estou tentando fazer as pazes. Você está tentando aliviar sua culpa. Há uma diferença. Respirei fundo. Pai, espero que você encontre paz. Eu realmente espero. Mas você não vai encontrá-la invadindo meu casamento e exigindo um lugar que você não conquistou. James se aproximou com a mão nas minhas costas. Patrícia ficou do meu outro lado. Tio Richard permaneceu entre mim e Robert, um guardião silencioso. A cerimônia começa em 15 minutos, eu disse. Você precisa ir embora.
Se você se importa comigo, respeitará esse limite. Robert olhou para a multidão reunida, para os seguranças esperando nas proximidades, para os papéis de adoção ainda em suas mãos. Finalmente, ele assentiu. Sinto muito, ele sussurrou. Eu sei, eu disse. Mas pedir desculpas não muda o passado e não lhe garante um futuro comigo. Observei Robert voltar para o carro. Sarah estava esperando lá. Eu podia vê-la no banco do passageiro, com o rosto tenso de raiva ou vergonha. Não sabia dizer qual das duas. Ele entrou. O carro partiu. Voltei-me para os convidados que haviam testemunhado tudo. Alguns pareciam desconfortáveis. A maioria parecia solidária. Alguns choravam abertamente. Obrigado pela paciência, eu disse, conseguindo sorrir. E obrigado por estarem aqui para celebrar o amor e a família, o tipo que aparece, não apenas o tipo que compartilha DNA. Aplausos irromperam, baixos no início, depois crescendo. Vários convidados se aproximaram para me abraçar. Isso exigiu coragem, disse um dos meus colegas. Você lidou com isso com muita elegância, acrescentou outro. A mãe de James me abraçou. Bem-vinda à família, nossa família de verdade. O tio Richard me puxou de lado. Você está bem? Estou, respondi, e percebi que era verdade. Me sentia mais leve, mais livre. Agora estou pronta para me casar. Ele sorriu, com os olhos brilhantes. Então não vamos deixar o noivo esperando. Patrícia ajeitou meu véu, que estava um pouco desarrumado. Sua mãe ficaria muito orgulhosa de você, ela sussurrou. A cerimônia foi linda. Richard me conduziu pelo corredor com passos firmes, sua mão firme e tranquilizadora em meu braço. Quando chegamos ao altar, ele beijou minha bochecha e sussurrou. Estou pronto para este momento há 12 anos. James e eu trocamos votos, promessas de nos escolhermos todos os dias, de construirmos uma família baseada no amor e no compromisso, não na obrigação. Não havia cadeira vazia para meu pai, nem momento de silêncio para a família ausente, apenas alegria, celebração e as pessoas que conquistaram seu lugar na minha vida. Foi perfeito. Na recepção, as pessoas continuavam se aproximando de mim. Ellen, eu não tinha ideia da sua história. Um dos primos de James disse, você lidou com isso com uma força incrível. Um colega do meu escritório de arquitetura me abraçou. Eu teria perdido o controle completamente. Você estava tão composta. Minha colega de quarto da faculdade, que conhecia partes da minha história, apertou minha mão. Seu tio e sua tia são incríveis. É assim que o amor verdadeiro se parece. Vários convidados perguntaram sobre Richard e Patrícia, querendo agradecer a eles por me criarem. Observei as pessoas se aproximarem deles, oferecendo respeito e admiração. Você criou uma jovem incrível, alguém disse a Patrícia. Ela se criou sozinha, respondeu Patrícia graciosamente. Nós apenas fornecemos a base. Nas redes sociais, porque é claro que as pessoas postaram. O foco não foi o confronto, mas a beleza da cerimônia, as fotos de Richard me levando ao altar, James e eu rindo durante nossa primeira dança, o brinde que Patrícia fez sobre a família escolhida. Ninguém mencionou Robert. Era como se ele nunca tivesse estado lá. 3 dias depois da nossa lua de mel, recebi uma mensagem de Lily. Ellen, eu vi o que aconteceu. Alguém gravou e mostrou para a mamãe. Sinto muito por tudo. Você merecia algo melhor. Você merecia a paz que a escolhessem. Fico feliz que você os tenha encontrado. Fiquei olhando para a mensagem por um longo tempo antes de responder. Obrigada, Lily. Espero que você esteja bem. Estou aprendendo muito sobre o que significa uma família de verdade, sobre consequências, sobre estar presente. Desculpe por não ter entendido antes. Não foi uma reconciliação completa, mas foi um reconhecimento. E às vezes isso é o suficiente. Uma semana depois de voltarmos da lua de mel, uma carta chegou ao nosso apartamento, escrita à mão por Robert. Segurei-a por um longo tempo antes de abri-la. James estava sentado ao meu lado, com a mão na minha. O tio Richard ligou 2 semanas depois do casamento. Achei que você deveria saber que a Sarah pediu o divórcio. Fiquei em silêncio por um momento. Quando? Na semana passada. De acordo com o pedido, ela alegou diferenças irreconciliáveis. Mas minha fonte diz que ela contou ao advogado que o Robert é incapaz de seguir em frente e obcecado em consertar erros do passado. Como você sabe disso?
Tenho colegas que trabalham com direito de família. As notícias se espalham. Ele fez uma pausa. A Lily também se mudou. Ela está morando com a Sarah e a Margarete em um apartamento do outro lado da cidade. Ele está sozinho? Completamente. Margarete saiu no mesmo dia que Sarah. Ele está morando em um pequeno apartamento agora. Vendeu a casa. Teve que vender. Não tinha como pagar sozinho. Eu deveria me sentir vitoriosa. Em vez disso, só me senti triste. Ellen, você não causou isso, disse Richard, percebendo meu silêncio. Ele fez essas escolhas muito antes do seu casamento. Sarah já estava infeliz. Seu casamento apenas o forçou a enfrentar o que ele vinha evitando. O que acontece agora? Ele vive com as consequências. É assim que funciona a responsabilidade. Patrícia me contou mais quando fui jantar na casa dela naquela semana. Soube por um ex-colega dele. Ele está isolado. A maioria dos amigos dele eram, na verdade, amigos de Sarah e ficaram do lado dela. As poucas pessoas que sabiam que você o abandonou não demonstram simpatia. Ele tem alguém? Não sei. Mas Ellen, isso não é responsabilidade sua. Você não é obrigada a resgatá-lo das consequências de suas próprias escolhas. Ela estava certa. Mas isso não impediu a pequena e teimosa parte de mim que se lembrava de ter 10 anos, vendo-o fazer panquecas nas manhãs de domingo, quando ele ainda tentava ser um bom pai. Antes que a dor, o orgulho e a influência de Sarah o transformassem em alguém que eu não reconhecia. 3 meses após o casamento, a carta chegou. Era manuscrita com 6 páginas, a caligrafia trêmula em alguns trechos, como se ele tivesse chorado enquanto a escrevia. Querida Ellen, não espero que você responda a isso. Não espero perdão ou reconciliação. Só preciso que você saiba que finalmente entendi o que fiz com você. Você estava certa no casamento. Eu fui egoísta. Fui fraco. Quando sua mãe morreu, senti como se tivesse perdido o meu propósito. Ela era forte, capaz. Eu sempre estive à sombra dela. E em vez de honrar sua memória cuidando de você, escolhi o caminho mais fácil. Sarah me fez sentir necessário. Ela me fez sentir que eu poderia ser o homem da casa, o tomador de decisões. E quando ela disse que ter você por perto tornava difícil para nós seguirmos em frente, eu acreditei nela. Eu disse a mim mesmo que estava fazendo o melhor para você, que Richard e Patrícia poderiam lhe dar uma vida melhor. Mas eu estava mentindo para mim mesmo. Eu te entreguei porque era conveniente. Porque começar de novo era mais fácil do que lidar com a dor e a responsabilidade. Agora eu vejo isso. Vejo como falhei com você. Como escolhi meu próprio conforto em vez do bem-estar da minha filha. Como deixei Sarah e Margarete me convencerem de que você era o problema, quando na verdade era eu. Sarah me deixou porque eu não conseguia parar de pensar em você. Porque toda vez que eu via uma jovem da sua idade, me perguntava o que você estaria fazendo, quem você teria se tornado. Ela disse que eu estava vivendo no passado. Talvez eu esteja, mas foi no passado que cometi o maior erro da minha vida. Não quero nada de você. Não quero dinheiro, tempo ou reconciliação. Só quero que saiba que sinto muito. Sinto muito, profundamente, e tenho orgulho de quem você se tornou, mesmo que eu não tenha tido nada a ver com isso. Robert, li a carta 3 vezes, chorei um pouco, mas não respondi. Aquela carta foi o encerramento de que eu não sabia que precisava, mas não mudou minha decisão. Se você chegou até aqui, obrigada por ouvir minha história. Adoraria saber sua opinião. Você já teve que estabelecer limites com a família? Como foi? Compartilhe nos comentários. E se essa história tocou você, clique no botão inscrever-se. Agora deixe-me compartilhar o que aprendi com tudo isso. Eu costumava pensar que família era uma questão de sangue, DNA, sobrenomes e com quem você se parecia nas fotos antigas. Mas o tio Richard e a tia Patrícia me ensinaram o contrário. Família é estar presente. É escolher alguém todos os dias, especialmente quando é difícil. É sacrifício, compromisso e amor sem condições. Richard e Patrícia poderiam ter recusado quando meu pai lhes pediu para me acolherem. Podiam ter oferecido ajuda temporária por alguns meses, até que ele se recompusesse. Em vez disso, abriram as portas de sua casa permanentemente. Reorganizaram suas vidas. Pagaram pela terapia, pela faculdade e por todas as pequenas despesas que envolvem criar um adolescente.
Nunca pediram gratidão, nunca me fizeram sentir culpado por seu sacrifício, nunca me fizeram sentir como um fardo e nunca tentaram substituir minha mãe. As fotos da minha mãe permaneceram na lareira. Eles falavam frequentemente sobre ela, seu senso de humor, sua perspicácia nos negócios, seu amor por mim. Eles me ajudaram a lembrar dela como uma pessoa real, não apenas um fantasma da dor. Sua mãe gostaria que você fosse feliz, Patrícia me disse uma vez. Não presa ao passado, mas seguindo em frente com pessoas que te amam. É isso que pais de verdade fazem. Eles não competem com a memória. Eles a honram. Ainda os chamo de tio Richard e tia Patrícia. Não porque eles não sejam meus pais verdadeiros. Eles são, sem dúvida. Mas porque esses títulos representam a escolha que todos nós fizemos. Eles escolheram ser meus pais. Eu escolhi deixá-los. E essa escolha, renovada todos os dias, é mais forte do que qualquer laço biológico. O sangue faz de vocês parentes. A lealdade faz de vocês uma família. Se você está lutando com a dinâmica familiar, lembre-se disso. Você tem o direito de escolher quem tem acesso à sua vida. Você tem o direito de construir sua própria família com pessoas que realmente estão presentes para você. Algumas pessoas acharam que eu fui cruel por não dar uma segunda chance ao meu pai. Eu ouvi os cochichos no casamento. Vi os comentários nas redes sociais. Ela deveria perdoá-lo. Todo mundo comete erros. Família é família. Mas limites não têm a ver com crueldade. Eles têm a ver com proteção. Eu perdoei meu pai. Eu precisava fazer isso pela minha saúde mental. Carregar raiva e ressentimento estava me envenenando, me fazendo suspeitar de todos que tentavam me amar. Então, eu o perdoei, não porque ele merecia, mas porque eu merecia paz. Mas perdão não significa reconciliação. Ambos podem ser verdadeiros ao mesmo tempo. Posso perdoá-lo por ser fraco, por escolher o caminho mais fácil, por priorizar sua nova esposa em vez de sua filha enlutada, e também posso escolher não tê-lo em minha vida. Patrícia me explicou isso uma vez durante uma de nossas muitas conversas sobre limites. O perdão é libertar-se do fardo da raiva. A reconciliação é reconstruir a confiança. Um é um presente que você dá a si mesmo. O outro é algo que precisa ser conquistado. Meu pai nunca o conquistou. Ele enviou e-mails e fez ligações, mas nunca fez o trabalho real de responsabilização. Ele nunca fez terapia para entender por que fez essas escolhas. Ele nunca pediu desculpas ao tio Richard e à tia Patrícia por colocá-los nessa posição. Ele nunca se desculpou de verdade. Não até aquela carta, e então já era tarde demais. Dizer não a alguém que te magoou não é crueldade. É autoestima. Você tem o direito de proteger sua paz. Você tem o direito de dizer, eu te perdoo, mas não quero você na minha vida. Você tem o direito de construir muros ao redor do seu coração e deixar entrar apenas pessoas que provaram que não o quebrarão. Isso não é ser frio, é ser sábio. A solidão do meu pai não é culpa minha. É a consequência natural de suas escolhas. Essa é uma verdade difícil, mas importante. Quando meu pai assinou os papéis da adoção, ele achou que estava resolvendo um problema. Ele achou que poderia recomeçar com Sarah, construir uma nova família e deixar para trás a dor complicada de perder minha mãe. Ele não considerou que as escolhas têm consequências, que os relacionamentos exigem manutenção, que você não pode simplesmente desistir da paternidade e esperar voltar quando for conveniente. A cláusula que o tio Richard acrescentou ao acordo de adoção não era sobre punição, era sobre responsabilidade. Era uma forma de dizer que se você se afastar, precisa entender o peso daquilo de que está se afastando. Meu pai não leu. Não levou a sério. E agora, 12 anos depois, ele está enfrentando as consequências, não apenas financeiras, mas emocionais e sociais. Sarah o deixou porque ele não conseguia se livrar da culpa. Seus amigos se distanciaram quando descobriram a verdade. Lily está processando seus próprios sentimentos complicados sobre o papel que sua família desempenhou no meu abandono. Essas são consequências, não vingança, não punição que eu orquestrei, apenas o resultado natural de suas ações o alcançando. E é assim que deve ser. Se não houvesse consequências, as pessoas não aprenderiam. Elas continuariam fazendo as mesmas escolhas egoístas, magoando as mesmas pessoas e esperando perdão sem mudar. O tio Richard me ensinou isso.
Compaixão não significa proteger as pessoas das consequências de suas escolhas. Às vezes, a coisa mais gentil que você pode fazer é deixar alguém enfrentar os resultados de suas ações. É assim que o crescimento acontece. Não estou feliz que meu pai esteja sozinho, mas também não sou responsável por consertar isso. Ele fez suas escolhas. Agora ele vive com elas. E eu vivo com as minhas. Cercada por pessoas que me escolheram, que me amam, que estão presentes. Tenho agora 25 anos, sou casada com um homem que me vê como uma parceira, não como um projeto. Trabalho como arquiteta para uma empresa que valoriza a criatividade e a inovação. Eu projeto espaços onde as famílias podem construir memórias, casas com grandes cozinhas para os jantares de domingo, salas de estar com estantes embutidas, quartos com janelas perfeitas para ler. Projetei o tipo de casa que encontrei com Richard e Patrícia, o tipo de casa que meu pai não pôde me dar. James e eu estamos conversando sobre ter filhos algum dia. Quando isso acontecer, Richard e Patrícia serão avós. Não tios-avós, mas avô e avó. Eles conquistaram esses títulos. Ainda penso no meu pai biológico às vezes. Me pergunto se ele está bem, se encontrou paz, se aprendeu alguma coisa ao perder tudo. Mas não me sinto mais culpada. Não fico acordada à noite me perguntando se deveria ter dado outra chance a ele. Escolhi a paz em vez da culpa, e isso fez toda a diferença. Na semana passada, Patrícia e eu estávamos tomando café quando ela disse algo que ficou na minha cabeça. Sabe o que me deixa mais orgulhosa? Não é o fato de você ter tido sucesso apesar do que aconteceu, mas de ter aprendido a reconhecer o amor verdadeiro quando o viu. Algumas pessoas passam a vida inteira atrás de pessoas que não as valorizam. Você soube quando se afastar. Ela está certa. Aprendi cedo de forma dolorosa, mas clara, que o amor não é apenas um sentimento. É uma escolha. É ação. É estar presente mesmo quando é difícil. Minha mãe me mostrou isso nos anos que passei com ela. Richard e Patrícia me mostraram isso durante 12 anos. James me mostra isso todos os dias. E meu pai me mostrou que o amor não é. Essa lição, por mais brutal que tenha sido, talvez seja a coisa mais valiosa que ele me deu. Se você está em uma situação em que precisa estabelecer limites com alguém que te magoou, saiba disso. Você não está sendo cruel. Você está sendo sábio. É normal escolher a si mesmo. É normal se afastar de pessoas que não te valorizam, mesmo que sejam da família, especialmente se forem da família. E se você encontrou pessoas que te escolhem todos os dias, que aparecem quando é importante, que te amam incondicionalmente, agarre-se a elas. Celebre-as. Construa sua vida em torno delas. Essas são sua verdadeira família. Eu não precisei do meu pai biológico para me levar ao altar. Eu tinha o homem que me criou, que me escolheu, que me amou incondicionalmente ao meu lado naquele jardim. E isso foi mais do que suficiente. Foi tudo. Obrigada por ouvir minha história. Não foi fácil compartilhá-la, mas espero que ajude alguém que esteja lutando com decisões semelhantes sobre família, limites e perdão. Adoraria ouvir sua história. Você já teve que estabelecer limites com um pai ou membro da família? Como foi o resultado? O que você aprendeu? Compartilhe sua experiência nos comentários. Eu leio cada um deles. E sua história pode ajudar alguém que está passando por algo semelhante. Se esta história ajudou você de alguma forma, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe-o com alguém que possa precisar ouvi-lo. Lembre-se, família não é apenas quem te deu a luz. É quem está presente. É quem fica. É quem escolhe você quando escolher você é difícil. E você merece pessoas que escolhem você todos os dias. Obrigada por estar aqui. Obrigada por ouvir. E obrigada por fazer parte desta comunidade onde podemos conversar honestamente sobre a realidade complicada, confusa e bela da família, dos limites e do amor. Cuidem-se e lembrem-se, vocês merecem ser escolhidos.